Um dos meus cineastas favoritos é Christopher Nolan, diretor, por exemplo, da trilogia O Cavaleiro das Trevas, de Batman, né? E um dos seus primeiros filmes, The Prestige, que no Brasil o nome é O Grande Truque, um filme de 2006, é a história de Robert Enke, que é interpretado por Hugh Jackman. E outro personagem é Alfred Borden, que é interpretado por Christian Bale. Eles são mágicos rivais. No final do século XIX, em Londres. E ambos são pessoas brilhantes. Ambos são homens brilhantes e igualmente ambiciosos. Ambos querem ser os melhores naquilo que eles fazem. E o filme, ele segue o impulso obsessivo de cada um para superar o outro na criação da ilusão de palco mais convincente e surpreendente e ao mesmo tempo crível, né, para aquelas pessoas que estão vendo o ilusionista, enfim, praticar a sua arte. Mas por trás de suas ambições competitivas, as sementes do assassinato e da autodestruição estão lá. A sua rivalidade alimentada pelo orgulho e pela inveja causa estragos em suas vidas pessoais e profissionais. E é óbvio que sempre que a gente conta histórias assim, a gente acaba dando spoiler, né? Então tem um alerta de spoiler. Nem todos no filme sobrevivem, né, no fim. Então, O Grande Truque é um filme de suspense extremamente bem feito, uma história trágica que ilustra por que a inveja, segundo a palavra de Deus, ocupa um lugar tão obscuro no coração caído do homem. Então, esse filme ilustra bem porque a inveja é o segundo dos 7 pecados capitais e entrou nessa lista tantos séculos atrás. Então hoje, nessa sequência de vídeos, nós veremos como a inveja é uma doença da alma e nós vamos examinar os sintomas dessa doença e então aprenderemos com a palavra de Deus algo, não é, da sua cura. Então vamos começar com essa doença da alma. O pecado é uma doença moral da alma. E nós temos boas bases bíblicas para pensar sobre o pecado em termos de doença, como metáfora para o pecado. Porque os profetas do Antigo Testamento e o próprio Jesus falaram do pecado nesses termos, usaram a metáfora da doença para o pecado. Isaías, por exemplo, descreve o povo de Deus como uma nação pecadora, na qual Isaías diz: toda a cabeça está doente e todo o coração é desfalecido. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há coisa sã nele, mas apenas hematomas, feridas não curadas e furúnculos com pus. É o que está em Isaías 1, 5 em diante. E quando Jesus mesmo foi criticado por comparecer a jantares, banquetes de pecadores, não é, de má reputação, ele respondeu assim: os que estão bem não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, em Marcos 2, 17. Então, embora todo pecado possa ser comparado à doença, isso, eu diria, é especialmente verdadeiro no que diz respeito à inveja. O livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 30, diz assim: o coração tranquilo dá vida à carne, mas a inveja faz os ossos apodrecerem. Sócrates, né, o grande filósofo grego, um dos maiores de todos os tempos, chamou a inveja de a úlcera da alma. E o pai da igreja, no 4º século, Basílio de Cesareia, ele disse: nenhum vício é mais pernicioso
do que a inveja implantada nas almas dos homens. E ele chamou a inveja de doença que está corroendo os órgãos vitais de alguém e os consumindo, não é, por dentro. Então, a inveja, em outras palavras, é uma doença da alma, uma doença espiritual consumidora e destruidora que devora o seu hospedeiro de dentro para fora. Então, o que é inveja? Tomás de Aquino chamou inveja de tristeza pelo bem de outrem, ou seja, um ressentimento pela bondade de Deus na vida de outra pessoa. Isso estava de acordo, por exemplo, com Aristóteles, que chamou a inveja de uma dor perturbadora provocada pela prosperidade dos outros. Já para mim é um dos maiores filósofos e certamente o maior teólogo da história da igreja, Jonathan Edwards, disse que a inveja é um espírito de oposição aos outros. É um espírito de oposição aos outros numa felicidade comparativa, ou a felicidade dos outros considerada em comparação com a sua própria felicidade, o que faz você ter esse sentimento contrário à felicidade do outro, por causa da comparação. E talvez uma das definições favoritas para mim é de Frederick Buechner. Ele define a inveja como o desejo consumidor de ter todos os outros mal-sucedidos. Ou seja, você é consumido querendo que os outros sejam mal-sucedidos para que você se sinta melhor. Porque os outros sendo bem-sucedidos e você, ao comparar, se sente mal-sucedido e infeliz. Paulo fala contra o impulso da inveja quando ele diz aos romanos: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, em Romanos 12, verso 15. Então, alegrem-se com as bênçãos que os outros recebem. E também chore com eles, demonstrando simpatia genuína por sua dor quando os outros perderem ou tiverem insucesso. Então, a pessoa invejosa, é claro, a pessoa invejosa faz exatamente o oposto, porque ela se alegra com os infortúnios dos outros, talvez em silêncio, na maioria das vezes em silêncio, e ficando triste quando outros são abençoados, especialmente se essa pessoa que está recebendo coisas, reconhecimento, parece indigna aos olhos daquele que está vendo, ou parece mais indigna do que ela. Então, há uma palavra alemã que captura o coração da inveja, Schadenfreude. É uma palavra que significa alegria maliciosa, que é o que a inveja é uma alegria maliciosa. Há uma antiga história judaica, não é? Que um anjo visitou um comerciante, um lojista, que era conhecido por ter uma grande inveja de um rival seu no comércio, né? De outro comerciante. E o anjo se ofereceu para dar a esse comerciante tudo o que ele desejasse, mas só com uma condição, não é? O anjo avisa que seu competidor vai receber o dobro do que ele pedir, ou seja, ele podia pedir o que ele quisesse, ele podia pedir $1 bilhão, mas então o outro ia receber $2 bilhões. Ele podia pedir o que quisesse, mas o outro receberia em dobro. E esse lojista, né, esse comerciante pensou por um momento, pensou e pediu ao anjo: eu quero ser cego de um olho. Então você vê essa alegria maliciosa perfeitamente ilustrada nessa história. Então, em sua essência, a inveja é altamente competitiva e tem um senso inflado de direito. Então, a pessoa invejosa, ela pensa que todos os bens, sejam os prazeres da vida, a prosperidade material
ou os dotes naturais, como cérebro, beleza ou oportunidades, devem ser, no mínimo, distribuídos igualmente a todos. Não é? Mas, de preferência, ele preferia receber mais, mas, no mínimo, devia ser igual. Joseph Epstein diz assim: porque ele tem e não eu, como uma definição desse sentimento. Por que aquela pessoa tem e não eu? Por que ela tem aquele corpo? Por que ele tem aquela mente? Por que ele tem aquelas oportunidades? Por que ele nasceu naquela família? Então, Joseph Epstein diz: por que ele tem e não eu? Essa é a principal, talvez a única questão para os invejosos. É a pergunta que está constantemente em sua mente, em seu coração. Dorothy Sayers chama a inveja de pecado que odeia ver outros homens felizes. Portanto, busca nivelar o jogo, não é? Se eu não puder ser algo, então que ninguém seja. E ela continua: a inveja é o grande nivelador. Se não pode nivelar as coisas, irá derrubar tudo, não é? É como se eu sentir que estou jogando xadrez e não posso vencer, então eu empurro as peças e então não tem mais como eu perder. Então, na melhor das hipóteses, ela diz: a inveja é alguém que, quando sobe, é um alpinista snob, né? E no pior das hipóteses, é um destruidor. Ao invés de ter alguém mais feliz do que ela quer ver todos miseráveis juntos com ela, né? Junto com ela. Então, exemplos de inveja não são difíceis de encontrar. Pense, por exemplo, na rainha perversa, consumida em sua busca para ser a mais bela de todas, no conto de fadas dos irmãos Grimm, né? Branca de Neve e os Sete Anões. Ou considere o exemplo que eu acho ótimo, né? A obra, não é? Da inveja, de como Mozart é invejado por Salieri no filme Amadeus, né? De Peter Schiffer. Um grande filme, não é? Mas se você tem filhos, é fácil ver isso bem próximo, né? Preste atenção na mesa do café da manhã, em como a inveja é o vício em ação na maioria dos casos de rivalidade entre irmãos. Ele está recebendo o que eu não estou recebendo, quer seja algo, quer seja atenção. E a gente lembra de John Brady lamentando a popularidade da sua irmã mais velha num sitcom antigo, né? The Brady Bunch, enfim, de muitos anos atrás, na TV americana. E ela diz assim: bem, o dia todo na escola eu ouço como a Márcia é ótima nisso, ou como a Márcia fez aquilo maravilhoso. Márcia, Márcia, Márcia. Talvez a melhor ilustração de inveja nas escrituras seja a história do rei Saul no livro de 1 Samuel. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele começa bem, não é? Mas sua contínua desobediência ao Senhor resultou em ter o reino tirado dele. Mas mesmo depois da unção secreta de Davi por Samuel como rei, né, dele ser ungido secretamente, Saul permaneceu o rei de fato, né, o rei que estava reinando durante muitos anos. E a narrativa de 1 Samuel descreve a tentativa desesperada de Saul de se agarrar ao trono a qualquer custo. Então, no início, ele é amigo de Davi. Davi é o jovem pastor cujo talento musical, não é? E como compositor, a gente pode ver depois nos Salmos, não é? Esse talento. E a Bíblia diz que ele é o melhor de todos os salmistas de Israel. Então, esse talento musical de Davi acalma o espírito perturbado de Saul. Mas depois que Davi mata Golias e começa a ter feitos no campo de batalha, certo dia Saul ouve as mulheres de Israel cantando uma música, não é?
em louvor aos feitos de Davi. E na música elas cantam: Saul abateu seus milhares, mas Davi abateu seus 10 milhares. E quando Saul ouviu isso, ele ficou furioso. O texto diz que Saul ficou muito irado e isso o desagradou profundamente. Ele disse: elas atribuíram a Davi 10.000 e a mim apenas 1.000. E o que mais ele pode querer senão o reino? E a partir daquele momento, a Bíblia diz, Saul olhou para Davi daquele dia em diante com ódio e desconfiança. É o que está em 1 Samuel 18, 8 e 9, né? Então Saul olhou para Davi de uma maneira diferente. Davi era um homem extremamente leal, não é? Se arriscava pelo rei, mas não importa. Depois que a inveja tomou lugar no coração, todos os atos daquele que está sendo o objeto da inveja são interpretados de uma maneira obscura, não é? O mau olhar da inveja ciumenta é terrível. E à medida que a história continua, a inveja de Saul se transforma em suspeita, depois em ódio, e em seguida em inúmeras tentativas de assassinato, em inúmeras tentativas de assassinar a Davi. Então nós podemos, depois de termos essa ideia geral, pensarmos nos sintomas da inveja. Porque se a inveja, como vimos, é uma doença da alma, a doença tem sintomas, não é? Então, se a inveja é uma doença da alma, quais são os seus sintomas? Então, embora a inveja seja fácil de detectar quando retratada na literatura ou na tela, como nós mencionamos, né? Amadeus, na literatura, tantos livros, até em histórias infantis, como as histórias dos irmãos Grimm, nem sempre é tão facilmente discernida em nossos próprios corações. Mas quando entendermos como a inveja se manifesta em outros pecados, como ela está em outros pecados, estaremos melhor equipados para diagnosticar a sua presença em nós mesmos. E na verdade é tudo que importa, não é? Sempre a palavra de Deus está falando conosco. E para nós sermos capazes de olhar para nossas próprias motivações, nossos próprios corações, e não para aprendermos, para olharmos para as outras pessoas e vermos se elas estão naquele padrão ou não. Então esta foi uma das razões pelas quais os pais da igreja compilaram a lista de vícios, desses vícios, em primeiro lugar. Não é que eles considerassem esses pecados os piores de todos os pecados, mas que os viam como os pecados dos quais todos os outros pecados procedem. Os outros pecados eram filhotes desses pecados. Como eu disse antes, eles são os pecados básicos, os pecados principais, os pecados geradores de muitos filhos. E este também é um conceito bíblico, não é? A gente lê, por exemplo, em Tiago que onde você tem inveja, a ambição egoísta, onde você tem inveja e ambição egoísta, aí você encontra a guerra e toda a prática maligna. Você vê, a inveja produziu todas essas outras coisas que ele chama de prática maligna, e a guerra. É o que está em Tiago 3,16. Então, quais são os sintomas da inveja? Nós poderíamos ficar muito tempo e ter que fazer mais de um vídeo sobre esse aspecto, ou fazer um vídeo muito longo. Então nós não vamos olhar muitos desses sintomas, mas apenas alguns, para nós começarmos a prestar atenção em todos os outros que a inveja produz. O primeiro sintoma importante seria a comparação. O primeiro sintoma da inveja é a comparação. Francis Bacon disse: a inveja está sempre associada à comparação de si mesmo. E onde não há comparação, não há inveja. Ou seja, quando somos invejosos,
estamos sempre nos comparando com os outros. Você já sentiu uma pontada de inveja depois de ver no Facebook ou no Instagram as fotos das férias de verão maravilhosas de um amigo distante ou de um conhecido? Você já mediu sua educação, renda, salário, casa ou carro em comparação com os de seus irmãos, vizinhos, irmãos da igreja, não é? Colegas que estudaram contigo no passado, e então nutre um ressentimento secreto em relação a eles quando descobre que sua própria vida é insuficiente. Há um poeta romano chamado Horácio, não é? Famoso, que disse: o homem invejoso emagrece com a prosperidade de outro homem. Ou seja, a prosperidade do outro vai fazendo ele diminuir, ele emagrecer. Não é? E isso é exatamente o que a gente vê acontecendo na história de Saul e Davi. Como a gente mencionou, cada vez Saul está emagrecendo à medida que ele vê como o Senhor é com Davi, ou como as coisas funcionam na vida de Davi. A inveja de Saul por Davi começou com comparação. Não é? Começou quando ele começou a comparar o que as pessoas estavam dando a ele de reconhecimento e o que estava dando a Davi. Rebecca Manley Piper, né, uma escritora, em um excelente estudo sobre Davi e Saul, diz que há 4 estágios na inveja. Primeiro, fazer comparações. Segundo, desânimo e depressão. Terceiro, um desejo de prejudicar. E 4, a irracionalidade. Você vê que esses são exatamente os 4 sintomas da inveja, os passos que a inveja tomou no coração de Saul. E um antigo teólogo, não é? Pregando um sermão, estava contando que um pastor famoso contou uma antiga história grega sobre um atleta que tinha inveja de um dos seus rivais. Atleta nas Olimpíadas gregas, não é? E esse rival foi um campeão celebrado nos Jogos Olímpicos. Ele foi amado e homenageado pelo povo, de tal maneira que ao fim da sua carreira construiu uma estátua para ele como grande campeão, e o outro atleta jurou que ia destruí-la. Tão profundo era o seu ódio e inveja. Então, todas as noites, escondido na cobertura da escuridão, né, ainda mais na antiguidade, ele cinzelava a base da estátua para fazê-la cair. E ele conseguiu, mas para sua própria ruína, pois a estátua caiu em cima dele e o matou. Ele foi vítima da sua própria inveja. E no outro dia, quando amanheceu, as pessoas viram a estátua caída e ele esmagado por aquela grande estátua que tinha sido feita para o seu rival. Então, frequentemente, nós somos como Pedro em João 21. Jesus ressuscitou dos mortos e Pedro acaba de ser restaurado depois de ter negado a Jesus, e ele acaba sendo restaurado à comunhão com ele, tendo negado Jesus 3 vezes, né, na noite da sua traição. Jesus diz a Pedro que ele, Pedro, ainda não enfrentou a difícil prova de uma morte dolorosa, mas que ele vai um dia morrer como mártir para a glória de Cristo. Então, de repente, Pedro se vira e olha para João, o discípulo a quem Jesus amava, como o texto diz, e diz: e ele, Senhor, o que acontecerá com ele? Em João 21. É isso, isso é o que a comparação faz. Ela sempre está olhando para outra pessoa e sempre diz:
E ele? O que ele tem? Por que ele tem essas oportunidades? Por que ele tem isso e não eu? Nesse caso, por que eu vou morrer como Marte? E João, vai acontecer o que com ele? E Jesus responde, o que tem ele? Jesus diz para Pedro, e se eu quiser que ele não morra? O que você tem com isso? O que isso tem a ver contigo? E Jesus diz, segue-me tu. Se você vai me glorificar com a sua morte como Marte, por que é importante o que vai acontecer com João? Me segue você. Essa é a sua história. Essa é a minha vontade para você. Outro sintoma é criticar e reclamar. Então, esses dois próximos sintomas, eles podem ser considerados juntos, não é? Criticar e reclamar, porque quando a pessoa invejosa reflete sobre sua própria sorte, ela reclama. E quando ela reflete sobre a sorte dos outros, ela critica. Então, sobre sua própria situação, o homem consumido pela inveja diz, não é justo. E quando ele olha para os outros, ele diz, eles não merecem. E um antigo filósofo diz que a inveja é o motivo que leva as pessoas a cortar a reputação de outras pessoas, depreciar suas realizações, minimizar suas virtudes e talentos, questionar seus motivos, desafiar quando não pode questionar seus motivos nem talentos, desafiar sua integridade, e se falhar em todas as outras maneiras de derrubá-lo, quem sabe matá-lo, quando não verdadeiramente com a língua ou em seu coração. Então, se você às vezes critica pessoas que são mais educadas, ou mais inteligentes, ou mais ricas, ou mais atraentes fisicamente do que você, você pode ter sido dominado pelo vício da inveja. É por isso que esses sintomas são tão importantes para nós. Outro sintoma é ingratidão. A inveja também é evidente em nossa falta de gratidão, não é? Como disse um autor, a inveja é cega para os seus próprios dons, é cega para as suas próprias dádivas, é cega para o que ela está recebendo. Quando você está nas garras da inveja, não consegue ver toda a bondade merecida que Deus e outros já lhe mostraram e mostram. Você está saudável? Você tem todas as suas faculdades, você é são, não é? Você está empregado? Existe essa semana algum perigo de você ficar sem uma das refeições? A maioria de nós tem pelo menos algumas dessas bênçãos, e muitos de nós atualmente temos todas elas. Mas quando estamos com inveja, não estamos pensando no que temos, nem nas bênçãos que recebemos imerecidamente de Deus. Nós estamos pensando no que não temos, especialmente em comparação com o que outra pessoa tem, não é? Nós somos como os anões de A Última Batalha, nas Crônicas de Nárnia, que estavam tão preocupados de que os outros pudessem comer mais ou melhor do que eles, que não conseguiram provar a comida que tinham, e mais seriamente, deixaram de atender ao chamado do próprio Aslan, né? Isso é o que a inveja faz. Isso nos cega para o bem que já temos, para a graça que estamos recebendo, e pode nos cegar para o Deus, que é o nosso bem final, no qual nós devemos estar satisfeitos. Se temos Deus, nós temos tudo o que importa, não é? Outro sintoma é o ódio. A inveja também leva ao ódio. Nós vimos como Saul passou a odiar a Davi, não é? E este também foi o caso com Caim e Abel.
Quando a inveja de Caim por Abel cresceu e tomou uma forma cada vez maior, levou o que nós podemos chamar de a primeira rixa familiar e, tragicamente, ao primeiro assassinato. A descrição, então, mais vívida da inveja que eu conheço vem de um poema narrativo do poeta romano Ovídio. Na verdade é Públio Ovídio Naso, o nome dele. Nasceu em 43 a.C. e morreu em 18 depois de Cristo. O nome é Metamorfose. Ele está descrevendo a inveja como um monstro. Ele diz: seus olhos são totalmente tortos, não é? Seus dentes estão sujos de mofo. Uma bilis verde, venenosa, transborda do seu peito e o veneno goteja da sua língua. Ela, não é, nunca sorri. Ela salta ao ver os problemas de outra pessoa. Ela nunca dorme, porque ela está sempre perturbada pelos cuidados com os outros, não é? Ela está sempre desperta. É indesejável para ela a visão do sucesso dos homens, e com a visão ela desanima e murcha e se deprime. Ela rói e ao mesmo tempo é ruída. Ela mesma é a sua própria punição. Então, que representação do ódio que caracteriza a inveja. É fundamental nós olharmos para mais e mais sintomas, porque é pelos sintomas que nós percebemos que a inveja está agindo em nós. Mas e a cura para a inveja? Felizmente, existe uma cura para as almas que estão doentes com o pecado, incluindo o pecado da inveja. Na verdade, o dedo de Deus nunca aponta um pecado em nós que Ele não possa perdoar, não é? E nos curar dos seus efeitos. Então, a cura, ela começa com o reconhecimento do problema em si. Não há cura sem o reconhecimento. E a sua origem no orgulho de nossos corações pecadores. Como nós vimos no vídeo anterior, o orgulho é o rei dos pecados. Todos os outros pecados fluem dele, esses outros 6 da lista, e desses 6 fluem todos os outros, nascem todos os outros. E o orgulho é o que gerou todos. Então, como Jesus disse, o que sai de uma pessoa é o que a contamina, nem o que entra nela. Pois de dentro do coração do homem vem, e ele menciona a inveja, em Marcos 7, 20 a 22. Então, como vimos no vídeo anterior, o orgulho é a raiz principal de todos os outros pecados. Agostinho, ele reconheceu isso e apontou a humildade de Cristo como o remédio para a inveja. E ele diz: porque nada é mais contrário ao amor do que a inveja. E a mãe da inveja é o orgulho. O Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, é tanto a prova do amor de Deus por nós, quanto o modelo da perfeita humildade que cabe a nós, homens, para que o tumor grosseiro da nossa doença seja curado pelo antídoto de um remédio mais potente. Grande, Agostinho diz, grande é a miséria do orgulho do homem, mas maior é a misericórdia da humildade de Deus. Então, vamos pensar por um momento sobre como as Escrituras aplicam o potente remédio do Evangelho às feridas podres, aos tumores de nosso pecado. Para estender a analogia ainda mais, nós poderíamos dizer que há 2 maneiras pelas quais o Evangelho cura a nossa alma. Primeiro, em primeiro lugar, ele funciona como um emético, purgando pecados como a inveja de nossas almas. Mas não só assim. Em segundo lugar, o Evangelho alimenta nossas almas famintas com o leite espiritual da bondade de Deus que nutre o coração
e fortalece a alma, nos revelando Cristo e sua beleza. Pedro coloca exatamente isso em palavras, dizendo para nós: afastai-vos, pois, de toda a malícia, e de todo engano, e de toda a hipocrisia, e da inveja, e de toda a calúnia. Como bebês recém-nascidos, anseiem pelo leite espiritual puro, para que por ele vocês cresçam para a salvação, se de fato vocês provaram que o Senhor é bom, provaram a bondade de Deus, em 1 Pedro 2, de 1 a 3. Então a primeira ordem nessa passagem é direta: livre-se da inveja, abandone, não é? Junto com a malícia, com o engano, com a hipocrisia, com a calúnia. Então as palavras de Pedro evocam a imagem, e a palavra que ele usa no original, de tirar uma roupa velha, uma roupa suja. É a mesma ideia que encontramos várias vezes na linguagem familiar do apóstolo Paulo para despir e vestir, se revestir do novo homem, se despir do velho homem, por exemplo, em Efésios 4, em Colossenses capítulo 3. Então, este é apenas o aspecto negativo do processo de santificação, mas ele não é suficiente, não é? Os teólogos chamam isso de arrependimento, abandonar o pecado, e mortificação, levar o pecado que foi cancelado na cruz à morte. Ambas as palavras são importantes e úteis, mostrando-nos que buscar a santidade envolve mudar de direção e exercer uma violência sagrada contra os vícios que nos atormentam. Então, lidar com a inveja, portanto, envolve todas as disciplinas do arrependimento, reconhecer e não justificar o pecado ou tentar usar de eufemismo para com ele, confessá-lo ao Senhor, como Asaf faz, por exemplo, no Salmo 73, eu senti inveja dos ímpios. Você vê, ele está confessando. E confiar no perdão de Deus e tomar as medidas proativas para substituir a horda de pecados relacionados à inveja, comparação, reclamação, crítica, ingratidão e ódio, com as virtudes da gratidão, do contentamento, do amor. Mas, se você é como eu, é mais fácil falar do que fazer, não é? Então, há uma contrapartida emocional para a inveja que não desaparece simplesmente sobre um comando, ou uma ordem, ou um mandamento. Quando eu estou me sentindo descontente depois de ouvir sobre as luxuosas férias, ou ver na rede social, não é? Sobre as luxuosas férias em família de um amigo, ou começo a nutrir pensamentos críticos sobre alguém mais bem-sucedido na minha área do que eu preciso de mais do que um simples comando ou de uma ordem. Pare com isso, não é? Eu preciso dessa ordem, e você vê que Pedro dá essa ordem, mas eu preciso de mais do que simplesmente uma ordem para isso. Mas as palavras de Pedro nos dão mais, nos dão muito mais do que uma ordem. Ele nos diz não apenas para deixar a inveja, ele diz, mas também ele nos diz para desejar algo melhor. Ele diz: como crianças recém-nascidas, deseje, anseie pelo leite espiritual puro, para que por meio dele você possa crescer para a salvação, se de fato você provou que o Senhor é bom. Então, o remédio mais eficaz para a inveja é o puro leite espiritual da bondade de Deus, revelada para nós em sua palavra na face de Cristo. É onde nós contemplamos a glória de Deus. E como os seguintes versos mostram, a bondade de Deus é supremamente revelada em Cristo, que Pedro diz, como uma pedra viva rejeitada pelos homens, mas à vista de Deus, escolhido e precioso, em 1 Pedro 2,4. Ele abraçou a humilhação da cruz e é agora exaltado como o cabeça da igreja, a pedra angular da nova casa espiritual,
como diz Pedro, de pedras vivas, no verso 5. Então, Cristo nos mostra a bondade do amor de Deus e o padrão de humildade abnegada que busca a glória de Deus e o bem dos outros. Amor e humildade estão corporificados em Jesus. E a santificação vem de o Espírito Santo abrir nossos olhos para contemplarmos Cristo nas Escrituras e contemplarmos então a glória de Deus em Cristo. Esse é o remédio que cura nossos corações invejosos. Isso vai nos levar de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança com Cristo, em seu amor, em sua humildade. Não é? Jonathan Edwards entendeu isso. Então, quando ele quis ajudar seu povo a combater a inveja, Jonathan Edwards não apenas os exortou a parar de invejar uns aos outros, mas ele habilmente aplicou o evangelho aos seus corações. As doutrinas do evangelho nos ensinam quão longe Jesus Cristo estava de se ressentir, Jonathan Edwards diz, de qualquer coisa que ele pudesse fazer por nós ou nos dar. Ele não ficou ressentido de ter que viver uma vida toda passada em dores e sofrimento, ser um homem de dores para que nós fôssemos salvos. Ele não se ofendeu de ter que derramar seu próprio sangue precioso para salvar homens indignos como nós. Ele não disse por que eu faria isso. Não é? Ele não lamentou que nós nos sentássemos com ele em seu trono no céu. Ele não lamentou e disse por que esses seres desprezíveis vão sentar comigo em meu trono. Ele não lamentou nós sermos participantes com ele daquela glória celestial que o Pai lhe deu. Então o esquema de doutrina do Evangelho nos ensina como Cristo veio ao mundo para nos livrar dos frutos da inveja de Satanás. Ele cai por causa do orgulho e inveja, não é? E agora ele também colocou sua inveja sobre os homens. O próprio diabo, sendo infeliz, invejou a humanidade pela felicidade que eles tinham por terem a face de Deus. Ele não suportou ver nossos primeiros pais em seu estado feliz no Éden e, portanto, se esforçou ao máximo para arruiná-los e conseguiu, porque esse era o propósito de Deus, porque tudo foi criado para que aquela sexta-feira acontecesse, onde a glória da graça de Deus e a beleza de Cristo se mostraria como de nenhuma outra forma. Então o Evangelho ensina como Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo e nos libertar daquela miséria a que a inveja de Satanás trouxe a todos nós e da miséria de nascermos nesse mundo como ele, não é? O pai de todos os homens que não nascem de novo. Então o Evangelho é o remédio que cura a inveja que apodrece os ossos. O Evangelho é a radiação que mata esse câncer da alegria maliciosa que a inveja é. O Evangelho é o poder expulsivo de uma nova afeição, o sabor de algo melhor que nos livra dos pedacinhos cobertos de chocolate, embora venenosos, de comparar, criticar, reclamar, ingratidão e ódio, que são os sintomas da inveja. Então, nós devemos nos examinar e aplicar as nossas vidas, a verdade revelada a nós. Nós devemos ir em direção à obediência, mas você vê, deve haver uma troca em nós. Se nosso tesouro for Cristo e a beleza de Cristo, é assim que nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória como Cristo. Esse é o processo de santificação, é ser capturado pela beleza de Cristo revelada em sua palavra. É assim que o Espírito faz.
Então devemos verificar os sintomas de inveja, não é? Você é dado a comparações, a críticas, a reclamações. Sua vida é caracterizada pela ingratidão. Então você tem que estar atento a isso. Você já nutriu um ódio secreto em seu coração por pessoas mais bem-sucedidas, bonitas ou prósperas do que você? Pense no seguinte: o Senhor Jesus Cristo é a pessoa menos invejosa em todo o universo. Ele é o oposto disso. É o que Filipenses 2, de 5 a 11 diz. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele se humilhou e desceu. Então considere sua total falta de orgulho, inveja e ciúme. Depois medite em seu amor humilde e abnegado, pedindo ao Espírito que remova a inveja do seu coração. É assim que, como filhos de Deus, nós somos transformados. Nunca é indo para o Monte Sinai, voltando para a lei. Nós somos salvos pela graça e somos santificados pela graça. E a graça nos leva para o Calvário. E lá nós contemplamos a beleza de Cristo. E como Paulo diz em 2 Coríntios, nós contemplamos Ele, e a conclusão que chegamos é que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e se entregou. É assim, nós vamos vendo essa beleza tão deslumbrante e esse anseio por esse leite, não é, espiritual vai nos fazendo cada vez crescer mais na semelhança de Cristo, que é o oposto de tudo o que a inveja é. É assim que nós somos santificados. Amém, queridos? Amém. Até a próxima. Take me